Olá, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre o secretariado remoto, sobre o curso, né? Oi, é você! Está conseguindo me ver? Eu estou, Ai, que bom! estou sim. Ai, que bom! Você fez o curso, Cristiane, né? Isso. E o que você achou? O que você ficou com dúvida para a gente conversar, começar a nossa conversa? Eu gostei bastante, fiquei com gostinho de quero mais. Eu gostei muito. Assim, eu tenho pensado muito no meu trabalho, né, e tentado aplicar o que eu aprendi no dia a dia. Então, eu fico avaliando, né, porque como eu estou lá no pool de secretárias, então eu analiso bastante tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi durante os nossos 5 encontros. E aí estou tentando aplicar no meu dia a dia, de verdade. Os 5 encontros, na verdade, acabam ficando poucos, né? Porque Sim, tem muito conteúdo para a gente compartilhar. tem, E o plano de negócios, você exatamente. começou a fazer ou nem começou? Não, assim, eu fiz junto com as meninas, né, para o trabalho mesmo, mas assim, para o meu trabalho, por enquanto, não. Acho que vou deixar mais para o começo do ano. Então, assim, as minhas dúvidas, eu tenho pensado muito, né, como eu trabalho em empresa hoje, então eu fiquei pensando assim, se eu não trabalhasse na organização, se fosse para eu sair hoje, né, um exemplo, né, eu fiquei Uhum. tentando me imaginar fora da empresa, como eu faria? Então eu já fiquei imaginando assim um espaço, tudo desde da nossa primeira aula, né? É um Uhum. espaço que eu separaria, tudo que eu precisaria ter, uma boa internet, um espaço agradável para trabalhar. Então assim, eu tenho pensado em tudo isso, imaginando como se eu não estivesse trabalhando na empresa. Sim, sim. Não, é o principal, assim, né? Eu tenho um Uhum, espaço, que é o meu espaço home office. Eu trabalho uhum, nele, gosto, né? Demorou, não era assim, óbvio, no começo a gente tinha um espaço até um pouco menor. E assim, fui me adaptando, 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 até ficar com o espaço que eu acho que tá bom. Mas a gente tem um espaço, a gente já fica pensando em outro, né? A gente fala, ai, queria mudar isso, exatamente. queria mudar aquilo, queria que tivesse isso. Mas é coisa que a gente vai se adaptando. Mas no meu caso, como a gente chegou até a conversar um pouco, eu não tô te vendo, agora eu te vi. Como a gente chegou a Tá. conversar um pouco lá nas aulas, a minha transição em relação a ir pro home office foi uma transição Uhum, lenta, digamos assim, né? Primeiro, eu trabalhava aham, num lugar que eu tinha a possibilidade de fazer alguns trabalhos em home office e acabava fazendo mesmo sem saber o que era isso. Depois, aham, no período onde eu fiquei doente, eu tive muita coisa comigo mesma, assim, que eu acabei fazendo, né, toda uma reflexão uhum, comigo mesma. E quando apareceu, surgiu a possibilidade de começar a trabalhar dessa forma, foi muito diferente, assim. Eu falei, caramba, eu quero, é isso que eu quero e eu vou começar a fazer. uhum, Então foi muito, muito diferente de repente uma pessoa que está trabalhando hoje e falar assim, não, eu quero para daqui sim, 1 mês, daqui 2, né? Então é bem exatamente, diferente. A cabeça, eu acho que fica um pouquinho exatamente. diferente, né? Então, lá na empresa já tem pessoas trabalhando em home office. A princípio não queriam abrir para secretárias, mas agora já estão começando, porque como foi criado a central, né, o pool de secretárias, então começaram a ver que funciona, que secretária pode fazer, trabalhar em home office também. Uhum. Então, o ano que vem já está no RH, já está sendo discutido a possibilidade de nós fazermos home office também. Aí eu acho que eu vou sentir um pouquinho mais, fazer pelo menos 1 ou 2 vezes por semana home office, aí eu acho que eu vou conseguir ter uma visão um pouco melhor de trabalhar, né, de trabalhar em casa, em home office mesmo. Eu conversei um pouquinho com as meninas da Hum. IBM e elas me passaram um pouco dessa experiência de estar trabalhando numa empresa e ter a possibilidade de trabalhar em home office. Elas trabalham, acho que Uhum. 2 ou 3 vezes por semana
E elas falaram a mesma coisa que você. No começo, eles não queriam que o pessoal do secretariado Uhum, fizesse home office. Aí depois eles conversaram, falaram, não, vamos liberar. Aí começaram a liberar aos poucos, porque os uhum, gestores, né, delas, eles ficam viajando, às vezes estão aqui no Brasil, às vezes não estão. Então, para eles não faz muita diferença se elas estão realmente dentro da empresa ou não, né? Então, eles uhum, perceberam exatamente isso que você está falando, que dá, que a secretária consegue fazer home office, que é isso uhum. mesmo, e é uma possibilidade para o pessoal que está trabalhando, mesmo em empresa, ficar um pouco em casa, né? Desde que a Sim. pessoa se Uhum. adapte a tudo que precisa. Você já chegou na sua casa, né? Você não está no trabalho. Não, não, eu estou em casa. Porque assim, mesmo para fazer uma reunião, às vezes, ou fazer alguma coisa Skype, se você está numa reunião, não, uma reunião não, desculpe. Se você está no seu trabalho, é difícil Uhum. também, né? Você não consegue nem se adaptar àquilo, é um pouco difícil. Mas é uma Sim. possibilidade. Eu acho a forma das empresas verem isso incrível, porque ficar em Uhum. casa é legal. Ah, é assim. Que nem eu, assim, uma questão que me incomoda muito é o trânsito, né? É porque eu trabalho, fica do lado da Metodista, e eu moro Uhum. em Santo André. Então, assim, eu saio 5h20 e chego 6h30. Então, Nossa. assim, já é uma hora que eu perco. É do lado, mas por causa do trânsito eu acabo perdendo esse tempo. Então, eu Uhum. fico imaginando, se eu estivesse em casa, esse tempo eu já não perderia. Sim. Eu É, aproveitaria muito mais. você poderia acordar mais tarde, tomar um café mais tranquila, Exatamente. Uhum. né, ter uma parada aí quase no horário de entrar e até fazer alguma outra atividade que você quisesse. É legal, assim, Sim. Uhum. são possibilidades tão legais que você tem dentro do home office que você pode adaptar Uhum. tanto para produzir mais quanto para cuidar da sua Uhum. própria vida, da sua própria saúde, né? E eu acho fantástico. Exatamente. Me lembra quem estava no seu grupo? Era você, Então, eu, Cássia? a Cássia é uma moreninha, Uhum, cabelo cacheado, a Ana, que é uma sim, que tem 2 filhos, sim. e a Carol. E a Carol. Carol. Carol, eu encontrei a Carol, que eu fui Isso. lá fazer palestra, eu Ah, encontrei a Carol.